Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. Nós sempre devemos abrir o nosso coração para Deus. Deus quer nos falar, mas respeita nossa liberdade. Nós, então, que devemos ter essa intenção de ouvir Deus. Eu transmito sempre a liturgia da palavra da Igreja Católica Apostólica Romana, no mundo inteiro, é a liturgia unificada, nos meus endereços telemáticos, @PauloRobertoMaciel, 7919, ou escreveu Paulo Roberto Maciel, chega lá. E tem o blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com. Liturgia referente ao dia 11 de junho de 2023, domingo, 10ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito da celebração, temos o Glória, o Creio, o prefácio próprio e a terceira semana do Saltério. Antífona da entrada com um trecho do Salmo 26, versículo 1. O Senhor é minha luz e salvação, a quem poderia eu temer? O Senhor é o baluarte da minha vida, perante quem temerei? Meus opressores e inimigos são eles que vacilam e sucumbem. Oração do dia agora. Ó Deus, fonte de todo o bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos, por vossa inspiração, pensar o que é certo e realizá-lo com a vossa ajuda, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura da profecia de Oséias, capítulo 6, versículos do 3º ao 6º. É preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. Certa como a aurora é a sua vinda, ele virá até nós como as primeiras chuvas, como as chuvas tardias que regam o solo. Como vou tratar-te, Efraim? Como vou tratar-te, Judá? O vosso amor é como nuvem pela manhã, como orvalho que cedo se desfaz. Eu os desbastei por meio dos profetas, arrasei-os com as palavras de minha boca, como luz expandem-se meus juízos. Quero amor e não sacrifícios, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o salmo responsorial é o Salmo 50, versículos do primeiro, o 8º, o 12 ao 13, o 14 ao 15, refrão 23b. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Repitamos: a todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Falou o Senhor Deus, chamou a terra, do sol nascente ao sol poente a convocou. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Não te diria, se com fome eu estivesse, porque é meu o universo e todo ser. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Porventura, comerei carne de touros? Beberei acaso o sangue dos carneiros? A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Imola a Deus um sacrifício de louvor e cumpre os votos que fizeste ao Altíssimo. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Invoca-me no dia da angústia, e então te livrarei e hás de louvar-me. A todo homem que procede retamente,
eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Repitamos: a todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Segunda leitura, leitura da Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículos do 18 ao 25. Irmãos, Abraão, contra toda a humana esperança, firmou-se na esperança e na fé. Assim tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito: assim será a tua posteridade. Não fraquejou na fé, à vista de seu físico desvigorado pela idade, cerca de 100 anos, ou considerando o útero de Sara já incapaz de conceber. Diante da promessa divina, não duvidou por falta de fé, mas revigorou-se na fé e deu glória a Deus, convencido de que Deus tem poder para cumprir o que prometeu. Esta sua atitude de fé lhe foi creditada como justiça. Afirmando que a fé lhe foi creditada como justiça, a Escritura visa não só a pessoa de Abraão, mas também a nós, pois a fé será acreditada também para nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus nosso Senhor. Ele, Jesus, foi entregue por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para a nossa justificação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora aclamar o Santo Evangelho com um trecho de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Aleluia, 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 aleluia. Foi o Senhor quem me mandou boas notícias anunciar. Ao pobre, a quem está no cativeiro, libertação eu vou proclamar. Eu vou proclamar, aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo Mateus, capítulo 9, versículo do 9 ao 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. O título de sua reflexão é Segue-me. É a liturgia comentada do Santini. Como se vê pelo chamado feito ao publicano Levi, mais conhecido como Mateus, Jesus Cristo não costuma exigir atestado de bons antecedentes aos futuros servidores do Evangelho. Parece que ele confia menos na honestidade dos homens e aposta mais na disposição para servir. De fato, ele não nos chama porque somos bons, mas porque ele é bom. Ao ver Levi em seu telônio, a banca em que cobrava impostos aos próprios compatriotas durante a dominação romana, Jesus não o vê tanto com os olhos da carne, mas com o olhar penetrante que vê o coração. Jesus percebe que o coração está vazio de amor, vazio de sentido. A fortuna acumulada com a extorsão e as falcatruas não faz ninguém feliz. Ao primeiro chamado, Mateus Levi se ergue e abandona as moedas empilhadas em sua banca.
Conforme comenta Beda, o Venerável, que faleceu em 735, não há nada de espantoso no fato de que o publicano abandonasse sua busca de lucros materiais e negligenciando os bens temporais, tendo aderido tão prontamente àquele que se mostrava desprendido de toda riqueza. É que o Senhor, observa São Beda, ao chamá-lo do exterior por sua palavra, tocava-o no mais íntimo de sua alma e ali derramava a luz da graça espiritual para que o seguisse. Tudo é dom. Se o chamado é dom não merecido, também o nosso seguimento é dom. Jamais seguiríamos Jesus se ele mesmo não preparasse o nosso coração para dizer o sim. Nós não somos heróis, somos apaixonados. Os honestos costumam estranhar quando Deus chama por um pecador, como se o próprio Jesus não nos tivesse alertado. Não vim para os justos, mas para os pecadores. Mateus capítulo 9, versículo 13, traz essa passagem. E o resultado dessa duvidosa vocação logo se faz notar. Como Jesus estivesse à mesa de Mateus, numerosos publicanos e pecadores vieram tomar lugar com ele e seus discípulos. Isto é, bastou a conversão de um só pecador para abrir-se a via da penitência e do perdão, e muitos que andavam longe. Parece que os honestos não entendem a tática de Jesus. Ao contrário, eles tentam esforçadamente cristalizar o criminoso em seu crime, pregando-lhe na fronte um rótulo indelével. Se o criminoso entrar no templo, certamente ouviremos um murmúrio de espanto e reprovação. No céu é bem diferente. Os anjos se alegram e exaltam a misericórdia de Deus. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. O Senhor é bom, eterna é a sua misericórdia, como diz o Salmo 100, versículo 5. E temos uma reflexão também do anuário Folhinha Sagrado Coração de Jesus, do Frei Clausemir Maximovitz. Por que Jesus andava com comilões e beberrões? Por que comia com pecadores e publicanos? Que tipo de questionamento assim costumamos fazer em nossa vida, quando ainda confundimos nossos preconceitos com o rigor da lei? Jesus faz questão de esclarecer: quero misericórdia e não sacrifício. Misericórdia é o modo de agir de Deus e de quem é de Deus. Tudo mais só tem importância e sentido se levam à misericórdia, se levam ao encontro com o Deus de amor que se fez um de nós em Jesus. Aqueles que acusam Jesus não agiam de boa vontade, tentavam justificar seus próprios preconceitos e atitudes de exclusão. Não sejamos assim, mas que as atitudes de Jesus sejam nosso critério. É outra reflexão, né, bem diferente da que nós acabamos de passar para vocês. Reflexões são diversas. Vocês têm que procurar a que mais lhe aprouver. Vamos agora aos santos do dia. Eu pesquisei no site revista.arautos.org. Domingo da 10ª semana do tempo comum. Omite-se a memória de São Barnabé Apóstolo. Segundo a tradição, morreu apedrejado em Salamina, na ilha do Chipre. Santa Paula Facinete, virgem, é santa do dia 11 de junho. Paula Facinete, fundadora da Congregação das Irmãs de Santa Doroteia. Santa Alaide, virgem, ela morreu em 1250, religiosa cisterciense, do mosteiro de La Chambre, próximo a Bruxelas. Aos 22 anos foi tomada pela lepra, ficando paralítica e cega. Oferecia seus sofrimentos pelas almas do purgatório. São Pares, presbítero, faleceu em 1267. Sacerdote camaldulense, que morreu aos 108 anos em Treviso, na Itália. Por ordem do prior geral, dedicou-se durante 77 anos a dar direção espiritual às monjas do mosteiro de Santa Cristina. São João de São Facundo Gonzales de Castrilho, presbítero, faleceu em 1400
e 79, religioso da Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho, que obteve a concórdia entre os cidadãos de Salamanca, Espanha, divididos em sanguinárias facções. Santa Rosa Francisca Maria das Dores, virgem, faleceu em 1876. Transformou uma associação de mulheres piedosas na Congregação das Irmãs de Nossa Senhora da Consolação, em Tortosa, na Espanha. Santa Paula Francinetti, virgem, faleceu em 1882, fundadora da Congregação das Irmãs de Santa Doroteia. Beato Estevão Bandelli, faleceu em 1450. Presbítero da Ordem dos Pregadores, falecido em Saluzzo, Itália, foi eminente na pregação e assíduo no ministério da confissão. Beata Maria Chinina, virgem, faleceu em 1910. De família nobre, renunciou aos bens terrenos para cuidar dos enfermos, abandonados e pobres. Fundou com esse objetivo, em Ragusa, na Itália, a Congregação das Irmãs do Sagrado Coração. Beato Inácio Maloyan, bispo e mártir, faleceu em 1915, foi fuzilado, juntamente com outros cristãos, em Mardin, na Turquia. Então são vários santos que nós celebramos no dia 11 de junho. E esperamos, com fé, que eles roguem por nós junto a Deus, porque foram homens que seguiram as orientações de Jesus e fizeram bem, tiveram fé, praticaram o amor. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai significa também do hebraico para o português, Deus onipotente, o Deus do impossível. Ele proverá, ele providenciará aquilo que você pede, que você suplica, que você ora, se for para o seu bem. Se for para o seu bem, ele vai fazer aquilo que você quer, que você deseja. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica Apostólica Romana, Felipe Aquino, que tem um canal na internet onde responde as perguntas das pessoas que estão em dúvida sobre a religião católica, canal Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, ele disse que Deus pode nos dar uma dessas três respostas: sim, não ou espere. Então, vamos esperar, porque Deus faz o melhor para nós. Ele é o nosso Pai eterno, divino Pai eterno. E agora, do aramaico dialeto de Jesus, eu clamo: Maranatá, vinde, Senhor Jesus. Ou Maranata, como dizem os nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa, a pronúncia e o significado é o mesmo. Vem, Senhor, vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará, será o juízo final. Muitos irão para o céu e muitos irão para o inferno, infelizmente. O inferno é a tormenta eterna. Caminho escolhido pelo próprio indivíduo, que rejeita Deus, esse Deus misericordioso que se humanou. Viveu como homem, Jesus Cristo. Sofreu, morreu na cruz por nós, mas não só morreu, ele venceu a morte, ressuscitou e ascendeu ao céu, onde está à direita do divino Pai eterno, como nosso sumo sacerdote, nosso mediador, nosso irmão primogênito, primeiro humano que ressuscitou e subiu ao céu. São Paulo diz que o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Glória! Nós teremos corpos glorificados como Jesus, seremos como anjos, não teremos mais fome, sede, atravessaremos paredes como Jesus fez, comeremos ou não, beberemos ou não, teremos a felicidade em plenitude e a visão beatífica de Deus. Isso para os que forem salvos. Não seja ímpio, não vá para o inferno, para a tormenta eterna depois dessa passagem efêmera por aqui, onde somos pó, somos vermes. No dia em que morrermos e formos enterrados, nossos corpos se transformarão em vermes, depois em pó, ossada. O que vale é o nosso espírito, nossa alma. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos e omissões.
e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Meu Jesus, viveremos juntos para sempre.